E aí, galera do Brand Time, tudo bom, gente? Existem muitas pessoas no mundo que sofrem de aerofobia, ou seja, elas têm medo de voar de avião. No entanto, este receio não é justificável, até porque o avião é o meio de transporte mais seguro de todos. As estatísticas mostram que nos países desenvolvidos, a probabilidade de acontecer um acidente é simplesmente muito pequena. 1 a cada 23 milhões de voos. Contudo, isso não tranquiliza nadinha os aerofóbicos, pois eles estão mais preocupados com a perda de controle da situação, em que a aeronave poderia ficar sem combustível, perder uma asa, falhar o motor. Resumindo, não dá para listar tudo. Digamos apenas que compreendemos bem essas preocupações, porque aprendemos recentemente a história do Boeing 767-233, que estava a uma altitude de 12 mil metros sem combustível, com os motores parados. E é exatamente sobre isso que vamos contar hoje. Continue assistindo! Quando o Boeing da companhia aérea Air Canada voava de Montreal para Ottawa e depois para Edmonton, estava na pista. Quase ninguém sabia que esse voo estava destinado a entrar para a história. O avião partiu do Aeroporto Internacional Pierre Elliott Trudeau, em Montreal, no dia 23 de julho de 1983. A tripulação era composta por 8 pessoas. O comandante do avião, Robert Pearson, de 48 anos, com experiência de voo de cerca de 15 mil horas. O copiloto, Maurice Quintal, de 36 anos, que já tinha voado mais de 7 mil horas, e 6 comissários de bordo. Enquanto que a bordo havia 61 passageiros. O avião já tinha voado um pouco mais da metade do percurso e tudo estava indo bem, parecendo um voo normal, mas, de repente, a uma altitude de 12 mil metros acima do chão, bem acima do Lago Vermelho, soou um sinal de alerta sobre a baixa pressão no sistema de combustível do primeiro motor. Porém, o computador de bordo mostrava que o combustível era mais do que suficiente para continuar o voo. Sem saberem qual era a razão para o sinal, os pilotos chegaram à conclusão de que a bomba de combustível tinha quebrado. Eles a desligaram, sabendo que os tanques de combustível estavam localizados diretamente acima dos motores, o que significava que a gravidade faria com que o combustível fluísse sozinho, sem a ajuda de nenhuma bomba. Infelizmente, o desligamento da bomba não resolveu a situação. Após alguns minutos, soaram novamente os sons de alerta na cabine. Dessa vez, o segundo motor notificou sobre a baixa pressão. Durante essa situação estressante, os pilotos então decidiram mudar de rota para o aeroporto mais próximo, que ficava em Winnipeg. No entanto, antes de conseguir fazer isso, o primeiro motor se desligou. Nesse momento, não havia mais nada o que fazer a não ser se preparar para pousar com um só motor. Os pilotos fizeram de tudo para ligar o motor que tinha falhado. E nesse meio tempo, eles também estavam conversando com o aeroporto onde a aterrissagem de emergência estava sendo planejada. A situação parecia estar ficando cada segundo mais tensa, mas ninguém estava preparado para o que ia acontecer no segundo seguinte. Um sinal acústico notificou a falha do segundo motor. Ambos os pilotos, pela primeira vez na vida, ouviram um sinal adicional, que era longo e assustadoramente ensurdecedor. É assim que toca o sinal de falha de todos os motores. Ocorreu um apagão na aeronave, pois o desligamento dos motores causou a queda de energia do sistema elétrico do avião. No painel, se acenderam apenas alguns monitores de emergência. Nesse momento, a altura acima do solo já era de 11 mil metros e o Boeing se dirigia para Winnipeg. Não dá nem para imaginar o que os membros da tripulação e os passageiros estavam passando nesse momento. Os pilotos tinham apenas alguns dispositivos à disposição, mas não podiam usar um dos mais importantes, o variômetro, que mede a velocidade vertical. Com a queda de pressão do sistema hidráulico, a turbina de emergência foi ativada automaticamente. O copiloto procurava nas instruções de emergência como aterrissar o avião em caso de falha dos 2 motores, mas tal seção simplesmente não existia. As hipóteses de sobrevivência eram apenas teóricas e não deixavam nenhuma esperança. Tudo o que vamos contar agora é uma série de incríveis e sortudas coincidências que não dá nem para acreditar. Acontece que o comandante do avião tinha experiência de voo em planadores, ou seja, ele sabia métodos de pilotagem que outros da equipe não conheciam. E quando o copiloto descobriu que a altitude do Boeing não era suficiente para chegar ao aeroporto de Winnipeg, ele se lembrou que no percurso existia a base aérea de Gimli,
que o piloto havia servido há muito tempo. Ele só não sabia que ela tinha sido fechada. Essa pista era o único lugar que dava para pousar com segurança, mas ela tinha sido transformada em uma pista de corridas. E é aí que acontece outra boa coincidência. Naquele dia, na base aérea, um autoclube local estava fazendo uma corrida e tinha muitas pessoas na área, enquanto que a pista brilhava com as luzes já no início da noite. Não havia escolhas. Os pilotos decidiram pousar o avião, mas pouco antes de aterrissar, perceberam que ele estava voando muito alto e rápido. Foi então que Robert Person executou uma manobra, que não é realizada em aviões tão grandes, deslizando na asa. Isso poderia facilmente ter custado a vida dos passageiros, mas o avião conseguiu completar a manobra no último momento. Dessa forma, o piloto conseguiu reduzir tanto a velocidade como a altitude. As rodas tocaram a pista, os pneus superaqueceram, o trem de pouso não foi estendido e por isso o nariz do avião tocou o chão diretamente. E então, a nacela do segundo motor enganchou ao chão. As pessoas saíram rapidamente da pista e milagrosamente ninguém na base aérea ficou ferido. Mas o mais importante de tudo, o avião conseguiu aterrissar. Cerca de 10 passageiros ficaram ligeiramente feridos, mas absolutamente todas as pessoas a bordo sobreviveram, mesmo depois do nariz do Boeing ter pegado fogo durante o processo de desembarque. Ninguém se machucou e o fogo foi logo apagado. Foi assim que aconteceu um dos acidentes mais surpreendentes da história da aviação civil. Posteriormente, descobriram que o computador que mostrava que havia combustível suficiente estava errado. Como resultado de alguns erros e mal entendidos, o avião decolou para seu destino com uma quantidade 4 vezes menor de combustível no tanque do que o necessário para voar. Parece até que uma nuvem de azar pairou sobre o Boeing, mas a incrível habilidade dos pilotos salvou a situação. 2 anos mais tarde, eles foram premiados com os primeiros diplomas do mundo para habilidades de voo excepcionais pela Federação Internacional de Aviação. O avião Boeing 767-233, que esteve envolvido no acidente, recebeu o honroso apelido de Planador de Gimli. Esse sim é um fato fantástico. E como a história chegou ao fim, a gente também fica por aqui. Até breve, gente. Tchau!